Você já sentiu como se a sua vida estivesse diante de duas portas e qualquer escolha pudesse mudar tudo? Uma proposta, uma entrevista, um curso, um caminho novo. E por fora todo mundo diz, vai dar certo. Mas por dentro, você só sente um aperto, como se a alma estivesse dizendo, e se eu entrar na porta errada? E talvez a sua pergunta hoje nem seja sobre trabalho ou estudos. Talvez seja sobre medo. Medo de errar, medo de perder tempo, medo de decepcionar alguém, medo de ficar para trás. E no meio dessa confusão, você tenta decidir com a cabeça, mas o coração está gritando por paz. Então, deixa eu te fazer uma pergunta que vai direto no ponto. E se Deus já estivesse tentando te guiar, só que você está tão cansado, tão ansioso, tão pressionado, que não consegue discernir? Porque a dor real não é escolher entre duas opções. A dor real é decidir sem sentir direção. E é por isso que hoje a gente vai fazer algo diferente. Eu vou te mostrar como a Bíblia ensina a reconhecer portas certas, como Deus fala com clareza no meio da dúvida, e no final nós vamos orar juntos por decisões, por discernimento espiritual e por paz. Mas fica comigo até o fim, porque existe um detalhe em Apocalipse 3 que muda completamente a forma de olhar para portas abertas e portas fechadas. E quando você entender, muita coisa dentro de você vai se alinhar. A verdade mais contraintuitiva sobre decisões é que muitas vezes a gente não está tentando escolher o melhor caminho. A gente está tentando fugir do desconforto. A ansiedade disfarça a pressa de oportunidade. O medo disfarça o impulso de intuição. E a pressão dos outros disfarça a voz interior de responsabilidade. Só que direção de Deus não nasce desse lugar. Direção divina não nasce do pânico. Deus não te guia com desespero. Ele te guia com paz. E quando você tenta decidir com o coração acelerado, você não decide, você reage. Você não discerne, você se defende. E aí você começa a buscar sinais em tudo. Numa frase aleatória, num vídeo que apareceu, num comentário, numa coincidência. Como se Deus estivesse gritando num caos, quando, na maioria das vezes, Ele está chamando de um lugar mais profundo. Presença. E esse é o primeiro ajuste que precisa acontecer em você hoje. Antes de Deus abrir portas do lado de fora, Ele precisa aquietar portas do lado de dentro, porque uma mente barulhenta transforma qualquer porta em ameaça. Mas um coração em paz consegue reconhecer direção mesmo quando o caminho ainda não está todo claro. Agora imagina uma cena comigo. Você está num corredor longo, com várias portas dos dois lados. Algumas estão escancaradas, chamativas, cheias de movimento. Outras estão fechadas, silenciosas, quase invisíveis. E você anda nesse corredor com uma chave na mão, mas você não sabe qual porta essa chave abre. A ansiedade faz você correr e testar todas ao mesmo tempo, bater em cada maçaneta, empurrar com força, até se cansar. Só que o reino de Deus não funciona por força. O reino de Deus funciona por chave certa. E Apocalipse 3, 7 e 8 revela algo poderoso. Existe uma chave que não depende do seu esforço, depende de quem segura a chave. A palavra diz que Ele é santo e verdadeiro, que tem a chave, e que quando Ele abre ninguém fecha, e quando Ele fecha ninguém abre. Percebe? Isso muda a imagem. Você não está num corredor tentando dar certo. Você está com um Deus que guia o caminho com precisão. E a porta certa não é necessariamente a mais barulhenta. Às vezes é a que traz paz, às vezes é a que exige fé, às vezes é a que parece menor, mas carrega propósito. E quando essa imagem entra no coração, você começa a entender. Portas abertas nem sempre são aprovação, e portas fechadas nem sempre são rejeição. Às vezes Deus fecha por proteção, às vezes Deus abre por direção. E isso te liberta de uma vida inteira tentando provar valor, tentando correr atrás de aceitação, tentando forçar caminho, porque você percebe que o que te conduz não é a sua força, é a mão de Deus.
Deixa eu te perguntar uma coisa bem pessoal agora, e eu quero que você seja sincero. Qual porta tem tirado sua paz ultimamente? Qual decisão você vem adiando porque sente que pode errar? Trabalho, estudos, mudança, novo projeto, uma escolha que parece pequena, mas por dentro você sabe que é grande. E quantas vezes você já disse, Deus, me mostra, e logo em seguida voltou para o mesmo ciclo de pensar, pensar e pensar? Se isso é você, comenta uma palavra simples aqui. Eu preciso de direção. Só isso. Porque quando você assume isso, você para de lutar sozinho e começa a se posicionar. E se você está assistindo e sente que Deus está falando com você, já deixa seu like agora. Não por algoritmo, mas como um sinal. Deus, eu estou prestando atenção. E fica comigo, porque eu vou te entregar uma revelação segura, mas que deixa um mistério no ar, um detalhe que a maioria das pessoas ignora, e que é exatamente o que faz gente boa entrar em porta errada, mesmo amando a Deus. Presta atenção, o inimigo não precisa te derrubar com pecado grande. Se ele conseguir te prender em decisões apressadas, porque uma escolha fora do tempo te drena, te confunde, te rouba a paz, e depois você acha que foi Deus que não falou, quando na verdade foi você que não esperou. E aqui está a revelação. Muitas portas que parecem oportunidade são só distração com aparência de bênção. E eu sei que isso mexe com a gente, porque ninguém quer perder chance. Mas Deus não te conduz por medo de perder. Deus te conduz por propósito. E Apocalipse 3:8 diz algo ainda mais forte. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Ou seja, quando é Deus, você não precisa se desesperar. Você não precisa agir como se a bênção dependesse do seu sprint. Quando é Deus, a porta pode até exigir coragem, mas não exige pânico. E isso conecta direto com o presente. Hoje, muita gente toma decisão por comparação, por urgência, por pressão familiar, por necessidade de provar valor, e depois vive carregando culpa e cansaço. Mas Deus quer te devolver algo que você talvez esteja sem sentir há tempos. Clareza, direção, paz que guarda a mente, porque a porta certa não é a que você força, é a que Deus confirma por dentro. E agora eu quero te mostrar a grande troca. Porque a grande troca não é pedido por resposta. A grande troca é peso por paz. Você entra na oração carregando um fardo e sai com um descanso que não faz sentido humano. Você entra com a mente em guerra e sai com um silêncio por dentro que parece o próprio Deus dizendo, eu estou aqui. E muitas vezes, antes de Deus te mostrar o caminho, Ele te tira do desespero para você conseguir enxergar, porque a ansiedade embaça, paz clareia, e é aqui que você começa a discernir portas, não pela emoção do dia, mas pela presença de Deus. Quando você coloca a decisão diante do Senhor, a paz vira filtro. A paz começa a separar o que é ruído do que é direção, o que é medo do que é fé, o que é impulso do que é chamado. E isso é muito espiritual, mas também muito prático, porque quando você ora, você não está fingindo que não tem problema. Você está dizendo, isso não vai me governar. Você está se rendendo. E rendição não é desistir. Rendição é confiar no Deus que abre e fecha com precisão. Existe um exemplo bíblico que ilumina isso na vida real. E ele tem a ver com portas e com direção. Paulo, em Atos, muitas vezes teve planos, rotas, estratégias. E mesmo assim, precisou ser impedido e redirecionado. Houve momentos em que portas fecharam, caminhos foram barrados, e isso não era abandono, era condução. Deus não estava atrasando por maldade, Deus estava protegendo por amor. E quando Deus fechava uma rota, Ele não fechava o futuro, Ele estava ajustando o caminho, porque a porta certa não é só sobre entrar, é sobre chegar inteiro do outro lado. Quantas vezes você insiste num lugar que te drena, num ambiente que apaga sua fé, numa escolha que parece lógica, mas por dentro te mata? Deus não quer só te dar uma chance. Ele quer te dar um caminho com propósito. E se hoje você está vendo portas fecharem, não conclua Deus me rejeitou.
Às vezes Deus está dizendo, eu estou te poupando. E se você está vendo portas abrirem, não conclua, é Deus com certeza sem discernimento. Às vezes, o inimigo também oferece atalhos. Por isso você precisa do filtro da paz, do filtro da palavra, do filtro da presença. E aqui vem a quebra de crença que libera muita gente. Você não precisa fazer uma oração perfeita para Deus te guiar. Você não precisa de um discurso bonito. Você não precisa merecer direção. Deus fala com filhos, Deus guia ovelhas, e às vezes a oração mais poderosa é simples e honesta. Senhor, eu não sei. Senhor, me guia. Senhor, fecha o que não é teu e abre o que é teu. Porque a chave não está na sua eloquência. A chave está na sua entrega. Quanto mais você tenta controlar, mais a mente grita. Quanto mais você se rende, mais a paz governa. E essa paz não é preguiça, é governo de Deus dentro de você. É o coração saindo do modo sobrevivência e entrando no modo confiança. E quando isso acontece, você começa a perceber sinais reais, não superstição. A coerência com a palavra, a direção que produz humildade, a convicção limpa, a paz que permanece mesmo sem resposta completa. Agora, se você puder, respira comigo. Não precisa fazer nada complicado. Apenas entra nesse momento. Eu vou orar, e em alguns trechos eu vou te convidar a repetir, porque há algo poderoso quando você concorda com Deus em voz alta. Senhor Deus, Pai Santo e verdadeiro, eu me aproximo agora com um coração cansado de decidir sozinho. E se você puder, diga, Pai, eu preciso de direção. Senhor, Tu conheces as portas diante de mim, conheces trabalho, estudos, escolhas, propostas, caminhos, e Tu conheces também as pressões que ninguém vê, o medo de errar, a ansiedade de perder tempo, a sensação de estar atrasado. Se isso é você, diga, eu entrego meu medo. Pai, eu coloco essa decisão diante de Ti. Eu abro minhas mãos. Eu largo o controle. Eu não quero forçar o que não é Teu. Eu não quero correr por desespero. Eu quero ser guiado pela Tua paz. Diga, fecha o que não é Teu. Senhor Jesus, Tu és aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, com a Tua chave, abre as portas certas no tempo certo. E se houver portas que parecem boas, mas vão me ferir, fecha por misericórdia. Diga, me protege, Senhor. Espírito Santo, derrama discernimento espiritual agora. Silencia o ruído, quebra a confusão, remove pressa e estabelece dentro de mim uma paz que guarda a mente. Diga, eu recebo a Tua paz. Pai, eu não quero apenas uma oportunidade, eu quero propósito. Eu não quero apenas avanço, eu quero direção. Eu não quero apenas entrar por qualquer porta, eu quero a porta que o Senhor preparou. Diga, guia meus passos. E enquanto eu oro, eu declaro que o Senhor está alinhando coisas que eu não consigo ver. Eu declaro que o Senhor está organizando o caminho. Eu declaro que o Senhor está abrindo portas que ninguém pode fechar e fechando portas que ninguém pode me empurrar a entrar. Eu declaro paz sobre o coração, clareza sobre a mente e coragem para obedecer quando o Senhor confirmar. E eu declaro que essa decisão não vai nascer do pânico, vai nascer da presença. Em nome de Jesus. Amém. E agora, eu quero que você receba essas declarações como um posicionamento, não como uma emoção passageira. Eu declaro que o medo de errar não vai mais governar suas escolhas. Eu declaro que a ansiedade não vai mais ser o motor das suas decisões. Eu declaro que você vai discernir com clareza o que é porta de Deus e o que é distração. Eu declaro que a paz do Senhor vai guardar sua mente e que quando você pensar nessa decisão, não vai ser pânico, vai ser firmeza. Eu declaro que você vai ter coragem de dizer não para o que parece bom, mas não é Deus, e coragem de dizer sim para o que é Deus mesmo, quando exige fé. Eu declaro que portas erradas não vão te prender, e portas certas vão te conduzir.
Eu declaro que Deus está à frente, preparando o ambiente, alinhando pessoas, organizando detalhes e que o tempo de confusão está sendo quebrado. Eu declaro que você não está atrasado. Você está sendo guiado. E quando é Deus, até o que parece atraso vira proteção. Agora deixa eu te mostrar como isso desce para o dia a dia, de forma prática, simples e poderosa. Primeiro micro-hábito. Antes de tomar qualquer decisão grande, faça uma oração de porta. Algo rápido, direto. Senhor, se não for teu, fecha. E fica em silêncio por 1 minuto. 1 minuto. Porque muita gente ora e corre. Ora e corre. Mas discernimento nasce no espaço. Segundo micro-hábito, escreva a decisão em uma frase e coloque do lado um versículo, especialmente Apocalipse 3, 7 e 8. Isso te lembra que o controle não é seu. Terceiro micro-hábito, aplique o filtro da paz. Pergunta assim: essa porta me aproxima de Deus ou me afasta? Isso me torna mais humilde ou mais ansioso? Isso me chama para obedecer com fé ou me empurra para controlar por medo? A voz do Senhor guia, a voz do medo empurra. E quanto mais você pratica isso, mais você percebe padrões. Você começa a reconhecer que portas de Deus têm um tipo de assinatura. Não é ausência de desafio, é presença de paz. E quando essa paz aparece, ela não resolve tudo de uma vez. Ela ilumina o próximo passo. E às vezes é isso que você precisa. Não de um mapa completo, mas de luz suficiente para hoje. E agora, eu quero te pedir algo que é simples, mas espiritual. Se você está vivendo decisões de trabalho ou estudos e você quer que Deus abra as portas certas e feche as erradas, escreve nos comentários: Deus, abre a porta certa. E se você quiser, coloca também uma palavra do que você está decidindo: trabalho, faculdade, curso, mudança, entrevista. Só uma palavra. Isso cria fé, cria comunidade, cria oração. E se você conhece alguém que está travado, ansioso, sem paz, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, Deus usa uma mensagem como essa para livrar alguém de uma porta errada que parecia perfeita. E se você quer continuar recebendo orações e mensagens que te ajudam a discernir, se inscreve no canal agora, porque aqui a gente não vai só falar de fé, a gente vai praticar fé, passo a passo, com oração, com direção e com palavra. E agora, presta atenção nisso, porque talvez você esteja vivendo exatamente o momento em que Deus está organizando o seu caminho, não com barulho, mas com precisão. Apocalipse 3, 7, 8 diz que Ele é aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E isso muda tudo, porque significa que nem toda porta aberta é Deus, e nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes a porta fecha porque seria uma distração, às vezes a porta abre porque é direção. E no meio desse processo, o que Deus quer te dar não é só uma oportunidade, é paz para decidir. Só que aqui entra a parte mais delicada, porque o problema não é só qual porta escolher, é o medo por trás da escolha. Medo de errar, medo de perder tempo, medo de decepcionar alguém, medo de ficar para trás. E quando esse medo está no volante, a gente chama de prudência, mas por dentro é ansiedade, é pressa, é aquela necessidade de controle que rouba o discernimento espiritual. E é exatamente por isso que eu não quero que você termine esse vídeo e volte para o automático como se fosse só mais uma mensagem bonita. Eu quero que você carregue uma pergunta com você agora, bem simples, mas que expõe tudo. Essa decisão está nascendo da paz de Deus ou do meu pânico? Porque a voz do bom pastor guia, não empurra. A direção de Deus firma, não confunde. E quando você aprende a reconhecer isso, você para de correr atrás de sinais desesperados e começa a andar em comunhão, um passo por vez, com o coração guardado. E no próximo vídeo eu vou te mostrar algo muito específico, bem prático, que quase ninguém aplica,
Como testar uma porta antes de atravessar, sem depender de emoção do dia, sem cair em sinais aleatórios e sem se manipular com medo. É um filtro espiritual simples, mas poderoso, que te ajuda a discernir se é Deus abrindo ou só o seu coração tentando escapar do desconforto. E quando você entender, você vai olhar para as portas da sua vida com outros olhos, como alguém que está sendo conduzido, e não apenas tentando sobreviver.